Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso compromisso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. Você já se perguntou ou ouviu alguém perguntar o seguinte: não sei mais o que fazer com meu filho? Isso é um grito silencioso de muitos pais. Pais perdidos, filhos confusos. Onde erramos e como recomeçar? Quando ser pai já não funciona mais. O que fazer quando você perde o controle dos filhos? Se você já ouviu essas perguntas, ou já se perguntou, ou se está passando por algo igual, esse devocional é para você. Assista até o final. E eu gostaria de trabalhar, à luz dessas questões, o texto de Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, dando sequência aos nossos devocionais Vivendo a Carta aos Efésios. Hoje chegamos ao 18º. Mas vamos ler o texto de Efésios 6, do 1 ao 4, que diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olhando para esse texto, nós temos aqui uma proposta à luz daquelas perguntas inquiridoras, né? Parece até redundância, as perguntas já são inquiridoras, mas à luz daquelas inquirições e à luz desse texto, vamos abordar nesse devocional o tema que é famílias fortes em um mundo quebrado. Família sob ataque, o resgate da autoridade e do afeto no lar. A família é o primeiro campo missionário cristão. E nesse 18º devocional da série Vivendo a Carta aos Efésios, eu, pastor José Carlos Carvalho, exporei de forma clara, pastoral e bíblica as orientações práticas do apóstolo Paulo para pais e filhos, o papel dos filhos diante de Deus e a responsabilidade espiritual dos pais, especialmente no cuidado com o coração e a formação espiritual das crianças. Vivemos em uma geração marcada por lares feridos, relacionamentos quebrados e uma profunda crise de autoridade e afeto dentro das famílias. Efésios 6, de 1 a 4, nesse texto o apóstolo Paulo nos apresenta um projeto divino para famílias saudáveis, revelando como a obediência, o amor e a disciplina, segundo Deus, produzem lares firmados na graça. Esse texto não é apenas um manual familiar, mas um chamado à restauração do lar como ambiente de discipulado onde Cristo governa, o amor orienta e a palavra molda o caráter. Em um mundo que relativiza a autoridade e desvaloriza a criação de filhos na presença de Deus, como manter equilíbrio entre a obediência e o amor? Descubra porque a honra aos pais é o primeiro mandamento com promessa e como a disciplina bíblica difere do autoritarismo que provoca a ira. Se você busca fortalecer os alicerces do seu lar, segundo a vontade do Senhor, esta mensagem é para você. Vamos abordar alguns tópicos nesse devocional. O dever da obediência no Senhor. A promessa de prosperidade ligada à honra. O papel do pai como educador e mentor espiritual. A diferença entre disciplina bíblica e irritação paternal. Nesse devocional você vai aprender o que significa obedecer no Senhor, porque a obediência vem acompanhada de promessa e como os pais podem disciplinar sem provocar a ira, e o papel do lar na formação espiritual das próximas gerações. É um devocional essencial para pais, filhos, líderes e todos os que desejam ver famílias fortalecidas pelo Evangelho.
Mas vamos prestar atenção nesse texto e buscar lições claras, práticas, criativas e relevantes para essa crise familiar que estamos vivendo, essa crise de criação de filhos. Logo de cara, Paulo vai falar sobre a obediência dos filhos como expressão de fé. Logo no versículo 1 ele fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Percebemos que a obediência cristã nasce do relacionamento com Cristo. Quem se relaciona com o Senhor, seja pai, seja filho, vai também desenvolver isso no relacionamento familiar. O filho vai obedecer ao pai como estivesse obedecendo ao Senhor. Isso é bíblico. Não é uma mera submissão humana, mas a resposta ao Senhor. Seu pai não merece? Não importa, o Senhor merece. Obedeça ao Senhor que você vai sair ganhando, como o próprio texto diz. Obedecer no Senhor é reconhecer a autoridade de Deus no lar. E veja que isso vem acompanhado de uma promessa. É a promessa que acompanha a obediência. Veja no versículo 2, o apóstolo Paulo fala: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Honrar vai além de obedecer. Envolve respeito e valorização. E temos aqui a única promessa como mandamento direto no Decálogo, lá nos 10 mandamentos. Esse é o mandamento que vem acompanhado com uma promessa. Ou seja, Deus se importa com o bem-estar emocional, espiritual e até social dos filhos. Se você prestar atenção nesses 2 primeiros versículos, ele diz, logo nos 3, né? São 3 versículos para os filhos e 1 para o pai. Ele fala: filhos, obedecei aos pais no Senhor. Por quê? Primeiro, porque é justo. Aí no 2, honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então Deus está dizendo que a obediência que o filho deve exercer para com o pai, primeiro, é uma coisa justa. Deve fazer porque é justo. Fora disso é injustiça. E segundo, porque vem como promessa. Quando você pratica isso, você ganha. Não apenas por fazer o que é certo. O Senhor promete te abençoar. E quais são as bênçãos? A primeira é a bênção de uma vida melhor, para que você vá bem, prosperidade, estabilidade emocional, estabilidade, equilíbrio. E também outra coisa importante, longevidade. Olha, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que coisa interessante. Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa e descobriu-se que o Japão é o país que tem o maior grau de longevidade. Não apenas de vida longa, mas com qualidade de vida. E aí começaram a discutir porque isso, fazer várias pesquisas, será porque é por causa da alimentação, e descobriram que outros países asiáticos também têm o mesmo tipo de alimentação e não tem o mesmo tempo de qualidade de vida e longevidade que o japonês. E aí descobriu-se, todo japonês sabe honrar os mais velhos, principalmente os seus pais. E está aí, o mandamento bíblico com promessa, e deixando bem claro nas estatísticas atuais. Ainda hoje, o Japão é o país que tem o maior grau de longevidade e qualidade de vida, justamente por isso. Deus promete. Então, se você é filho, você quer viver bem e quer ter uma vida longa, obedeça o seu pai, honra ao seu pai e à sua mãe, certo? Então, isso Paulo deixa bem claro nesses 3 primeiros versículos. E no versículo 4 ele vai falar sobre os pais e para os pais. Ele vai falar sobre o perigo de uma autoridade que fere. Ele fala: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Aqui ele está falando de autoridade sem amor, gera revolta. Disciplina sem graça produz medo ou até mesmo rebeldia. Os pais também estão debaixo da autoridade de Cristo. E há um chamado para criar filhos no caminho do Senhor. Criai-os na disciplina e na admoestação. Primeiro mandamento negativo:
não provoqueis a ira. Segundo mandamento positivo, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O lar é o primeiro campo missionário. A disciplina bíblica forma caráter, não apenas comportamento. Temos aí a palavra de Deus como fundamento da educação cristã. Está com dificuldade de criar os seus filhos? Perdeu o controle? Aplique a palavra de Deus. Pais, filhos não sabem mais como lidar com os pais? Aplique a palavra de Deus. E quando a gente olha para esse texto, a gente encontra algumas peculiaridades notáveis. A primeira promessa, Paulo destaca que o 5º mandamento é o primeiro que traz uma recompensa específica. No contexto da nova aliança, isso não é uma garantia mágica contra a morte prematura, mas é um princípio de que a vida sob princípios divinos evita ciladas que destroem a juventude. Então você pode perceber, você pode fazer estatística, né? Se você for num presídio, você vai ver muitos delinquentes, muitas pessoas que estão lá, são frutos de lares desajustados. Filhos rebeldes que não obedeceram aos pais, ou porque não tiveram os carinhos e afeto dos pais. E gerou no que gerou. Veja que no versículo 4, o foco agora é nos pais. No versículo 4, o termo grego que Paulo usa para pais é pateres, que refere-se especificamente aos pais do sexo masculino, os homens. Na cultura romana, o pai tinha o que era chamado de pátria potestas. O que era isso? O poder de vida ou morte sobre os filhos. Isso era referenciado, concedido ao pai, do sexo masculino. Paulo limita esse poder absoluto, exigindo que o pai cristão seja um servo educador. Mas pensando nesse texto de forma esboçada, nos primeiros 3 versículos nós temos o dever dos filhos, obediência e honra. A esfera da obediência é no Senhor. A obediência não é cega, mas fundamentada no reconhecimento de que os pais são autoridades delegadas por Deus. Temos aqui uma justiça moral. Paulo fala, pois é justo. Paulo apela para a lei natural e moral. O respeito aos pais é o fundamento de uma sociedade estável. E temos aqui também uma promessa atrelada. Honra vai além de obediência. Envolve cuidado e respeito vitalício. É a promessa de bem-estar e longa vida. Aponta para a bênção de Deus sobre famílias ordenadas. E aí o versículo 4 é o dever dos pais, que requer equilíbrio e direção. Temos aqui o perigo da provocação. Paulo fala, não provoquei vossos filhos a ira. Paulo está alertando contra o abuso da autoridade, o favoritismo e a disciplina injusta que amargura e que gera amargura e que traz rebeldia, certo? Então, o pai tem que ser coerente e ser sensível às necessidades dos filhos e evitar de gerar ira, criar ira no filho. Como é que o pai cria ira no filho? Quando o pai estabelece ordens e regras sem consultar os filhos e atua no lar como um pai que fosse um militar, um comandante, que o que importa é ser obedecido, independente do que o outro pensa. O pai tem que entender que o lar não é um exército, não é uma empresa, é um lugar de aconchego, de afeto, de criação e de princípios e valores. E o pai tem que entender que o filho é uma pessoa, independente de ser criança, tem os seus traços de personalidade. E para isso ele precisa evitar comparar um com o outro. Isso vai provocar ira. Evitar o favoritismo, e isso vai provocar ira. Evitar disciplina rígida, evitar espancamento, evitar estabelecer regras sem dizer o porquê. É muito importante isso. Então, Paulo fala sobre a substituição da ira pelo cuidado. Em vez de sufocar a personalidade do filho, o pai deve nutrir,
temos aqui a pedagogia de Cristo. Criar na disciplina e na admoestação do Senhor. A responsabilidade primária da educação espiritual não é da igreja ou da escola, mas dos pais. Veja que Paulo usa aqui a palavra disciplina, ele usa um termo grego, paideia. É a mesma palavra usada para cultura e educação na esfera grega clássica. Paulo usa essa palavra cristianizando, indicando que a formação do caráter do filho deve ser um sistema completo de educação baseado em Cristo, na palavra de Deus. E a admoestação que Paulo usa, além de criar e admoestar, educar, a admoestação, a palavra que ele usa é nostesia, significa colocar na frente. É o aconselhamento verbal, a correção através da palavra que visa prevenir o erro antes que ele ocorra. Não é espancar, não é bater, é ensinar, é educar. Então, se você está enfrentando dificuldades para cuidar dos seus filhos, ou sabe de pessoas que vivem algo parecido, como aquelas primeiras perguntas que eu fiz, eu vou repetir: não sei mais o que fazer com meu filho. É um grito silencioso de muitos pais. Pais perdidos, filhos confusos. Onde erramos e como recomeçar? Quando ser pai já não funciona mais, o que fazer quando você perde o controle dos filhos? Essas perguntas são bem respondidas quando você aplica esses conceitos bíblicos, tanto nos filhos quanto para os pais. Eu te convido para amanhã estar aqui comigo, que nós vamos falar. Agora falamos do relacionamento entre pai e filhos, amanhã vamos falar entre empregados e patrões. Mas deixa eu orar por você e com você. Pai querido, muito obrigado por essas pessoas que seguem esse canal. O meu desejo sempre é trazer para eles de uma forma esclarecedora esses devocionais. E agora eu te peço em nome de Jesus, socorre os pais que não sabem mais fazer com seus filhos, socorre os filhos que estão em conflito com seus pais, que eles sejam motivados e despertados com essa mensagem e que eles apliquem esses princípios para receber as garantias que o Senhor dá. Entre com providência em cada lar, salva cada lar que está desestruturado, Pai, por favor, derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito em cada lar, dá sabedoria para os pais criarem os seus filhos, dá sabedoria para os filhos conviverem com seus pais. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou a sua mente e o seu coração, como eu peço sempre, não guarde para si. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça também de deixar o seu like, sua curtida, fazer um comentário. Diga em que esse devocional te ajudou. Tem dúvidas, tem perguntas, precisa de oração, precisa de aconselhamento? Deixe registrado no comentário e eu terei o enorme prazer em te responder. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Ative os sininhos para receber as nossas notificações e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Deus te abençoe grandemente e te convido para amanhã estarmos juntos para mais um momento de meditação, para mais um devocional da série Vivendo a Carta aos Efésios. Te espero amanhã. Deus te abençoe grandemente. Amém.